Muito bom dia. Bom dia. Senhores e senhoras. Declaro aberta a 72ª reunião pública da Câmara Setorial de Transportes da GR e peço à nossa secretária que faça a leitura da nossa pauta de hoje. Pauta da 72ª reunião pública da Câmara Setorial de Transportes da Câmara da GR, sessão regulatória ordinária 30/11/2012, às 9 horas. E tem uma abertura e tem 2 apresentações e discussão da ata da 70ª reunião pública extraordinária da Câmara Setorial de Transportes, datada de 14/11/2012. E tem 3, retorno de processo com pedido de vista do representante das operadoras, senhor Vilmar Dias. E tem 4, apresentação de processo sem defesa e com defesa intempestivas, encaminhados pelo conselheiro Feliz José Ciro Neto. E tem 5, apresentação e discussão de processo com defesa, a ser relatado pelo conselheiro Feliz José Ciro Neto. E tem 6 outros assuntos de interesse da Câmara e 7 encerramento. Com a palavra para dar sequência à sessão, o coordenador Feliz José Ciro Neto. Então, dando sequência à nossa pauta, passemos para a apreciação da ata da 71ª reunião pública extraordinária da Câmara Setorial de Transportes, realizada no dia 14 de novembro de 2012. A ata foi passada a todos os membros, né? Se todos concordarem, nós poderemos passar a apreciação, a votação sem a leitura. Então, os que têm alguma emenda, alguma observação à ata? Nenhuma. Então, os que forem favoráveis à aprovação da ata da forma que está redigida, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovada por unanimidade a ata da 71ª reunião pública da Câmara Setorial de Transportes. Próximo item, o item 3. Retorno de processo com pedido de vista do representante dos operadores, senhor Vilmar Dias. 3.1, processo 2009, 10.430, interessado José Firmino de Almeida. Com a palavra, o representante das operadoras, o senhor Vilmar. Bom dia a todos. Bom dia. Relatório, voto, vista. Processo 2009, final 0430. Interessado José Firmino de Almeida. Assunto: defesa de autoinfração. Consta deste processo que o senhor José Firmino de Almeida foi autuado por supostamente estar realizando transporte clandestino de passageiros de forma remunerada no percurso Goiânia-Palmeiras, infringindo o disposto no artigo 1º, inciso 1, da Lei Estadual 14.480 de 2003, culminando com a lavratura do auto-infração
13.299. Em sua defesa, a autuada alega que não estava fazendo transporte clandestino remunerado de passageiros, mas apenas transportando gratuitamente pessoas que iriam fazer exames em uma clínica na rua 16A, número 475, setor aeroporto, Goiânia, Goiás. A redação do auto de infração diz que o suposto infrator estava executando o transporte clandestino intermunicipal remunerado de 10 passageiros, sem prévia autorização da GR. Entretanto, o termo de qualificação referente ao aludido auto de infração, o agente fiscal relata que os passageiros não quiseram informar o valor pago. Os atestados médicos juntados ao processo, como possível comprovante desta versão, são da Clínica Análise e do Hospital de Olhos de Goiânia, e nenhum de seus endereços coincide com o da clínica citada pelo autuado em sua defesa. Já a declaração assinada pelas pessoas qualificadas no acima referido termo de qualificação, também juntado pela defesa, atesta que o serviço não era remunerado. Como o transporte em destaque, para ser enquadrado no artigo 1º, inciso 1 da Lei 14.480/2003, deverá ser realizado de forma remunerada, e o agente que atuou no caso informou que os passageiros não quiseram revelar o valor que estavam pagando, mesmo sendo este agente público dotado de fé pública, entendo que neste caso ele não poderia ter autuado o executor do transporte em questão, já que os próprios passageiros não confirmaram a prática da suposta infração. Assim sendo, este membro da Câmara Setorial de Transporte posiciona-se pelo cancelamento do auto de infração número 13.299, lavrado em desfavor do senhor José Firmino de Almeida, Câmara Setorial de Transportes, 29 de novembro de 2012. É como posiciona. Assim sendo, este membro da Câmara Setorial de Transporte posiciona-se pelo cancelamento do auto de infração número 3.299, lavrado em desfavor do senhor José Firmino de Almeida. Eu estou me posicionando dessa forma pelo seguinte, porque no auto o fiscal relata que ele estava transportando 10 passageiros de forma remunerada. E no termo de qualificação, ele está informando que os passageiros não quiseram informar o valor. Quer dizer, não comprovou que o serviço era pago. E eu entendo que, como o artigo 1º da Lei 10.480 reza que para ser clandestino, o serviço tem que ser remunerado, e como não comprovou, mesmo o agente fiscal sendo dotado de fé pública, eu acho que nesse caso ele não poderia lavrar, porque teria que comprovar que seria, não compete ao autuado demonstrar até porque não tem como, a não ser através da declaração que ele juntou aqui, que é a declaração dos próprios passageiros, só que foi juntada posteriormente na defesa, está informando que o serviço não era remunerado. Então, dessa forma, eu estou me posicionando pelo cancelamento do auto de infração. Apesar que os atestados médicos juntados aos autos, nenhuma das clínicas onde eles fizeram os exames no mesmo dia coincide com o local que ele fala onde eles iriam fazer os exames, que era numa clínica, no endereço tal, e nenhum dos endereços coincide. Mas, de qualquer maneira, não comprovou que o serviço seria remunerado. Dessa forma, eu estou me posicionando pelo cancelamento do auto. Discussão? Bom, de qualquer maneira, o fiscal consta na qualificação dos passageiros que eles não quiseram declarar valor. Quer dizer, de uma certa forma, ele está falando que não houve remuneração, né? Pode subentender, né? Uhum. Então, em discussão. Só que o meu modo de ver aí a partir do momento que ele consultou os passageiros, eles não quiseram informar o valor, eles poderiam falar que não estavam pagando. Ao contrário disso, eles falaram que não quiseram informar o valor. Se não quiserem informar o valor, subentende-se que eles pagaram.
Mas penalização não pode prevalecer com subentendimento. Tem que prevalecer com a realidade. Tem que comprovar que o serviço era remunerado aí. Mas ninguém vai transportar de graça, viu, Mário? Os passageiros aqui para Goiânia, aí não pode fazer. Alguém está pagando. Não, mas ele não pode fazer essa presunção. E se ele não tem uma autorização da GE para realizar esse tipo de serviço, ele é um clandestino. Não, aqui está falando que teve uma denúncia. Quer dizer, tem uma denúncia. Aí o fiscal presume, então, que ele estava pagando. Aí tem que prevalecer o auto? Não, tem uma denúncia, mas tem que comprovar que o fato realmente é verídico. Não é só porque teve a denúncia que prevalece, no meu entendimento. Bem, eu posiciono ao contrário. Palmeiras, Goiânia. É um vereador lá transportando. Até. Alguém está pagando esse transporte aí. Se é o vereador, esse caso era daquele vereador que falou que ele que estava contratando um veículo. Não. Aqui eu não falo isso, não. Aqui. Não é esse caso, não? Não, aqui não fala que ele contratou o veículo, não. O pessoal que fala que ele faz um serviço de caridade lá em Palmeiras e transporte. Gratuito e tal. E transporte. Os próprios passageiros que afirmam isso. Pois é, mas o vereador, ele está pagando para alguma empresa para realizar esse tipo de transporte. Ele mesmo está transportando aqui. Pois é. Que é ele. É vereador. E ele não pode fazer esse transporte sem autorização da GE de qualquer forma. Parece que no processo consta uma verificação se ele tinha reincidência, né? Parece que não tinha. Não, isso eu não. Que ele não tinha. Que ele não era reincidente. Também acho que tem isso mesmo. Hã? Eu não recordo dele isso não, mas. Aqui, ó. Despacho 1101. Informamos que após consulta em nossos arquivos, não constatamos a existência de outro processo em nome de José Firmino de Almeida, na Lei 14.480. Então ele... eu estou presumindo porque ele fala que ele foi denunciado. Alguém denunciou e a GR pegou, abordou ele aí e autuou. Ele estava trazendo esses pacientes, como eles mesmos atestam. Mas eu acho que como o serviço tem que ser remunerado, eu só parti por esse lado. Mais alguma observação? Então, em votação. Coloca em votação do relator, né? O relator posiciona. Vamos votar então o relatório do senhor Vilmar. Não, do conselheiro relator, que é o conselheiro relator aqui. O conselheiro relator aqui é o Zé de Paulo. Ele posicionou, seguindo a orientação da jurídica, manifestando pela manutenção do auto. É o meu. Aí você coloca em votação a do relator, ainda quem quiser ir contra, for seguir. Zé de Paulo. Manteve. Isso é informação do fiscal, né? Você põe o que ele quiser lá, ué. O público tem que demonstrar. O relatório, então, do conselheiro Zé de Paula, que foi o relator do processo, anteriormente ao pedido de vista do nosso membro Vilmar, foi o seguinte: tendo em vista o que consta nos autos, submetemos a apreciação da Câmara Setorial de Transporte. Mas o transporte é remunerado, gratuito não. Posto o autuado alegar que não se tratava de viagem em caráter de serviço contínuo e remunerado, e sim um serviço de cunho social, conforme documentos apresentados e a declaração dos usuários que comprovariam a veracidade da viagem eventual. Ou seja, o conselheiro não se posicionou nem pela manutenção e nem pelo cancelamento do auto. Ele submeteu a apreciação da Câmara. Tá. E como aconteceu então aí na discussão eu pedi vista. À vista do conselheiro Vilmar, eu vou colocar em votação a manifestação do conselheiro Vilmar, certo, que é pelo cancelamento do auto de infração. Então, os membros que forem
favoráveis ao voto vista do conselheiro Vilmar pelo cancelamento desse auto de infração permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, pelo cancelamento, né? Então, fica cancelado por unanimidade o auto de infração referente ao processo 2009, final 10.430. Item 4. Apresentação de processo sem defesas e com defesa intempestiva encaminhado pelo conselheiro Feliz José Ciro Neto. Processo sem defesa. 4.1. 2010, 0204, interessado Roberto Carlos de Castro Silva, limitado ME. Cadê o processo do Roberto Carlos? Se a gente for aplicar tudo como é público do fiscal, É, aí vai ser verdadeiro. Tudo tem que ter uma correspondência. esse processo aqui. Versam os presentes autos acerca do auto de infração 14.147, lavrado em 5/2/2010, em desfavor de Roberto Carlos de Castro e Companhia Limitada ME, elaborado nos termos do artigo 56, inciso 6 da Resolução 005 de 2008, por não portar no veículo durante a viagem o certificado de registro do veículo no percurso Catalão, Davinópolis, Goiás. Cumpre ressaltar que a GR é a entidade do Estado de Goiás responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos no âmbito do Estado, nos termos do artigo 1º da Lei 3.569 e o parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 7.092. Devidamente notificado através da notificação de autuação 593/2010, recebida em 16/3/2010, a parte interessada não apresentou defesa. A gerência jurídica manifestou-se pela anulação do auto de infração por vício na sua lavratura, tendo em vista que, à época da infração, o veículo não era de propriedade do autuado, conforme informado no documento emitido pelo DETRAN, além de não estar cadastrado em nome da empresa autuada junto à AGR, de acordo com a coordenação de registro de veículos, e considerando o poder de autotutela e o princípio da legalidade, onde a administração deve e pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Em seguida, o processo foi distribuído ao conselheiro José Eduardo dos Santos, que em reunião da Câmara Setorial votou pela anulação do auto de infração. Submetido a nova análise pela gerência jurídica, foi ratificada a recomendação pela anulação do auto de infração. Por fim, os autos foram encaminhados a este conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial de Transporte. Voto. Diante do exposto, embasado no que consta dos autos, em especial nos pareceres GEJUR 134, e considerando que não foi apresentada defesa, o voto é pela anulação do auto de infração em apreço. Em discussão. É o 4.1. Ela da própria administração, entendo o relato está coerente e também o meu posicionamento é no mesmo sentido do relator. Mais nenhuma manifestação, passemos à votação. Aqueles que forem favoráveis ao voto do relator pela anulação do auto de infração permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então fica anulado por unanimidade o auto de infração referente ao item 4.1. Processos com defesas intempestivas, apresentado pelo conselheiro Felício. Ixi, processo. O povo não está querendo fazer defesa, não é? Não está adiantando, ninguém não derruba nenhum mesmo, então pra quê? Vocês querem manter tudo, pô? Não quer não, orientação.
Eu gostaria de relatar aqui os processos inicialmente referente ao item 4.12 e 4.15, que são da Autoviação Reginas Limitada. Cadê a Autoviação Reginas? É isso aqui. Autoviação Reginas. Fazer o relato primeiro desse aqui. Versam os presentes autos acerca do auto de infração 11.837. Esse aqui é o referente ao item 4.12, viu? 4.12. É o auto de infração 11.837, lavrado em 15/10/2009, em desfavor de Autoviação Reginas Limitada, elaborado nos termos do artigo 1º, inciso 1º da Lei Estadual 14.480, por realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem autorização no percurso São Simão a Caçu. O autuado teve o veículo apreendido e posteriormente liberado em razão de termo de compromisso firmado e do pagamento da multa. Devidamente notificado através da notificação de autuação 5329, recebida em 3/11/2009, a parte interessada apresentou defesa intempestiva, acarretando a supressão desse estágio processual. O parecer supaipe manifestou-se pela manutenção do auto de infração e o normal prosseguimento do feito. Em seguida, o processo foi distribuído a este conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial de Transportes. Bom, esse processo aqui é o seguinte: ele foi lavrado, o auto de infração foi lavrado em nome do proprietário antigo do veículo. Ele já tinha vendido esse veículo para um terceiro que... Deixa eu verificar aqui direitinho o nome aqui do... que é Rony e Caetano Limitada, o comprador do veículo. Então, na época da autuação, o proprietário do veículo já era esse Rony Caetano. O Rony Caetano veio e pagou a multa e retirou o veículo, assinou o termo aquele termo de compromisso, assumindo a responsabilidade pela infração, pagando a multa. O documento já não estava no nome do primeiro, que é o que foi autuado. Não, ele veio e pagou no nome dele. Inclusive, as guias de recolhimento estão no nome do Rony Caetano, que é o comprador do veículo. Ele já era o proprietário do veículo, né? Ele veio com a documentação do veículo e tal, para retirar, e já fez a guia de recolhimento. Logo de imediato. Então, ele assumiu a responsabilidade pela infração, né? Pagou a multa e retirou o veículo. Então, o objeto do auto foi atingido, quer dizer, não justifica mais o prosseguimento desse auto. Pela perda do objeto. Então, não, ele não fez defesa. Tá, aí tá. Porque se ele tivesse feito defesa, aí não teria perdido o objeto, porque ele estava fazendo a defesa para se julgasse procedente, ele reaver esse dinheiro que ele tinha pago. E como ele não procedeu, não vou questionar não. Porque não é porque pagou que perde o objeto, não. De repente eu quero pegar meu veículo lá e só libero o veículo se eu pagar. Aí eu pago e vou fazer a defesa. Mas como ele não fez defesa. A documentação, as guias de recolhimento, o termo de compromisso, que ele assumiu a responsabilidade pela infração, né?
que esse é dele, Esse aqui, na realidade, ele apresentou defesa. Depois ele pagou e apresentou defesa. Depois, ele apresentou defesa. Ele está como intempestivo. O primeiro, o da Reginas, que foi o autuado, apresentou aqui uma defesa. Que, em resposta à notificação de autuação, informamos que o veículo citado foi vendido por nossa empresa, datado do dia 15/10/2009. Foi vendido por nossa empresa em 15/10/2009, foi a data da autuação. O veículo foi vendido em 24/7/2009, mais ou menos 2 a 3 meses antes. E já tinha transferido. E já tinha transferido ao comprador Rony e Caetano, conforme documentos comprobatórios. Ratificamos ainda que nossa empresa é de transporte coletivo urbano, registrada seguindo todas as normas de transporte, totalmente idônea, não se encaixando. Bom, então a autuação foi indevida em nome do primeiro aqui, né? Mas o Rony e Caetano, ele assumiu a responsabilidade pela multa, reconheceu a infração, assumiu a responsabilidade pela autuação, tanto que assinou o termo de compromisso. Então, por isso, eu concluí meu voto da seguinte forma: diante do exposto, embasado no que consta dos autos, tendo em vista a intempestividade da defesa apresentada. Ele apresentou essa defesa, mas ela foi intempestiva, certo? Só que tem esse porém, entre todos esses processos aqui com defesa intempestiva, esses dois processos têm um senão. Considerando que o auto de infração foi lavrado em nome do antigo proprietário do veículo e que o seu atual proprietário assumiu a responsabilidade pela infração, mediante termo de compromisso e o pagamento da multa, o que satisfez o objeto do processo, acato parcialmente o parecer da SUPAIP, que foi pela manutenção, e voto pelo arquivamento dos autos com as baixas de estilo. Em discussão. Aí você está votando, mas sem se posicionar a respeito da formalidade do auto, né? Pagou, aí perdendo o objeto. Você está votando pelo cancelamento, perdendo o objeto. Porque aí vai arquivar. Não é nem pelo cancelamento, é pelo processo. Paralisou, atingiu o objeto, que foi a punição pela infração cometida. Pois é, aí você está entendendo que perdeu o objeto com relação à infração. Como ele assumiu, aí não tem mais questionamento, perdeu o objeto. E eu, com devido respeito, eu vou posicionar de forma contrária. Eu entendo que formalmente o auto está lavrado de maneira incorreta, conforme a gente tem até reconhecido aqui. E se formalmente está lavrado de maneira incorreta, mesmo a defesa sendo intempestiva, nós tínhamos que reconhecer, como nós estamos reconhecendo aí até sem defesa e anulando, até no primeiro que você relatou e foi dessa forma, e vou votar pelo cancelamento do auto. Continua em discussão. O próprio autuado aí foi a pessoa, Regina, ele entrou com a defesa falando que ele não cometeu, que o carro não estava no nome dele. E realmente não estava. Sim, mas se a pessoa veio aqui e pagou a multa, reconheceu a infração e assinou um termo de compromisso, ela reconheceu. Porque ele precisava de liberar o carro aí. Como é que se você não fizer aquilo, você não libera o carro aqui na GR, não. Mas por que ele então não entrou falando que não era parte devida, pedindo os seus direitos? Nós não temos que reconhecer aqui se o auto formalmente está lavrado, formalmente, de forma incorreta, mesmo não tendo defesa. Nós não estamos reconhecendo aqui e anulando esses autos. Da mesma forma, eu estou reconhecendo, alcançando esse auto aí também. O primeiro que nós relatamos, o carro não estava no nome da pessoa, mesmo não tendo defesa, aí a jurídica se posicionou pelo cancelamento. Eu também estou acompanhando o posicionamento da jurídica. Nesse caso aí, quando lavrou o auto, o carro não estava no nome da pessoa. Quer dizer, o auto já nasceu errado, viciado. Agora, se depois eu venho aqui, o proprietário do carro
que é o proprietário do carro, vem aqui, precisa liberar o carro, paga, reconhece isso, não faz defesa, mas formalmente o vício do auto-infração continua. E eu estou reconhecendo. Não, reconhecimento da infração. Reconhecimento da infração é uma coisa. Agora, reconhecer que o auto está lavrado de maneira incorreta é outra. Ele nem entende isso, eu acho. Aí, nós aqui como julgadores, e acatando até os posicionamentos das jurídicas anteriores, no primeiro que foi relatado aí, entendendo que o auto foi lavrado de maneira incorreta, da mesma forma que o auto não estava em nome da pessoa, cancelou o auto. Assim também eu vou continuar da mesma forma. Não é porque ele veio cá e pagou, não. Não, mas o posicionamento da gerência jurídica não é esse, não. O posicionamento da gerência jurídica, a partir do momento que ele veio aqui e pagou a multa e assinou um termo de compromisso, ele reconheceu, perdeu o seu objeto. Muito pelo contrário, se ele quisesse fazer defesa, ele poderia fazer defesa, se fosse julgado procedente a defesa aqui, como se cancelar, ele pode entrar até com pedido de ressarcimento desse dinheiro. Pode, mas aí não vamos ser nós que vamos fazer essa defesa para ele, não. Aí nós não vamos estar fazendo Não estou fazendo advocacia administrativa, estou reconhecendo que o auto está lavrado de maneira incorreta, e está. Então, só essa parte. Voto pelo cancelamento do auto, porque o auto foi lavrado de maneira incorreta. Correto, mas esse é o pensamento do jurídico, né? Não é meu, não, é do jurídico. Tá, mas aqui a Câmara é diferente, o jurídico é o jurídico, a Câmara é outra. Então estou posicionando dessa maneira. Não estou discordando do seu posicionamento, cada um tem o seu direito de posicionar da forma que entende, né? Mas não pode falar que o posicionamento do jurídico não é diferente do que eu estou falando aqui agora. O posicionamento jurídico... Não, eu entendi o posicionamento jurídico. O posicionamento jurídico... pela perda do objeto. Pela perda do objeto, não, pelo cancelamento. No passado você cancelou, no primeiro. Pelo arquivamento, não pelo cancelamento. O conselheiro, o primeiro que você relatou aí, que estava em nome de outra pessoa, não foi pelo cancelamento do auto? Foi só pelo arquivamento? O primeiro que você relatou. O 4.1. Mas ele não tinha pago. Não, isso não interessa. Eu não estou entrando por esse lado. Não interessa. Se o auto lavrar de maneira incorreta, nós temos que cancelar ou não, como foi o primeiro aí, ué. Do auto. Porque o auto foi lavrado em nome do proprietário anterior. E já era outro. Então tá bom, só isso. Esse aqui tem um diferencial que é o seguinte, o proprietário atual, nesse caso aqui, ele reconheceu a infração e assumiu a responsabilidade, no meu entendimento. Então foi por isso que eu me manifestei pelo arquivamento do processo, por ter pelo arquivamento do processo, sem anulação do auto de infração, porque ele atingiu o objetivo, foi punir o infrator em infração. Continua em discussão, mas alguém quer fazer alguma observação? Doutor Feliz, eu acho que nesse caso aí, até cumpre ressaltar o seguinte, que o veículo já não era mais, já tinha sido vendido. Só que o proprietário que comprou o veículo veio aqui e reconheceu a dívida, pagou a multa. Ou seja, pode ter ocorrido, provavelmente, pelo que dessumos dos autos aí, que no momento da fiscalização, ele agindo de má-fé, apresentou o documento anterior, justamente para não ser imputada a ele a infração que estava acontecendo, e quando ele já não tinha saída mais, ele tinha que pagar para retirar o veículo, ele veio aqui e reconheceu a dívida. Então, no entendimento do jurídico é o seguinte, ele veio aqui e reconheceu que ele praticou infração. Então, está corretíssimo o posicionamento de arquivar os autos com a perda do objeto, mas o auto de infração ele não foi nulo, nós não estamos cancelando o auto de infração. Bom, a minha preocupação é que é o seguinte, já passou tantos processos desse tipo aqui, e todos foram cancelados. Com defesa ou sem defesa? Independente, esquece que ele pagou a multa. Ele pagou que... Não, o principal foi lá atrás. O principal foi quando o fiscal autuou ele. Se nasceu viciado ou não, então, é uma coisa. Naquele momento, autuou, mas o veículo já estava no nome de outra pessoa, está do lado. A pessoa está praticando o transporte clandestino. Ele apresenta o documento do proprietário antigo. Mas você está presumindo, né? Não tem isso aí no alto, não. Rafael, se eu pedir aqui para fazer um levantamento dos processos desse naipe que nós cancelamos, devido
ser autuado, mas o documento estava no outro, são N processos. Nós vamos abrir um precedente seríssimo. Nós estamos abrindo e votando dessa forma. Não, nós sempre votamos pelo... Nasceu errado, é Cancelamento. cancelado o auto. Não interessa se pagou ou não pagou. Esse é o Não, esse procedimento pagou é adotado outra por nós. coisa. Nós estamos discutindo que Nasceu pagou. errado, cancela. Pagou é outra coisa. Olha só o que eu estou querendo dizer, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos beneficiar um clandestino. Não é isso não. Não é isso não. Não é isso não. Não. Inclusive, na última sessão nossa aqui, tivemos processo desse jeito. Senhores, deixa eu só fazer uma consideração. Se a gente for comparar com as multas de trânsito, o DETRAN, quando ele autua de alguma forma o veículo está em nome do proprietário e vem no auto de infração um espaço para você indicar o real infrator. Mas aí a própria lei já prevê. Se existir um real infrator que reconheça que foi ele que cometeu, quer dizer, um terceiro, que foi ele que cometeu aquela infração, transfere-se a responsabilidade para ele, ele assume a responsabilidade. Foi o que aconteceu aqui. Esse caso aqui é diferente daquele anterior, porque não houve reconhecimento do terceiro. Nesse aqui não, esse aqui o atual proprietário, ele reconheceu a multa e assumiu a responsabilidade pela infração. Tanto é que ele assinou um termo de compromisso quando ele pagou a multa e retirou o veículo. Então tem essa diferença nesse processo. Esses outros. Então, com devido respeito, e tem essa diferença na própria legislação. Lá no Código de Trânsito já prevê isso, no nosso já não prevê. E tanto é que o autuado, na verdade, foi autuado errado, ele se pronunciou, mas o que pagou e reconheceu a multa, ele não em momento algum se pronunciou. Ele realmente confessou, era eu mesmo que estava fazendo, que pratiquei infração. Isso a gente tinha se manifestado nos autos aí também. Paguei porque eu precisava de retirar o veículo, mas assim assado não fui eu. Ele não falou. Quem se defendeu foi o proprietário antigo. Só em relação, olha, eu transferi o veículo, então não tem nada a ver com essa situação. É diferente. Sem mais discussão. Esgotadas as discussões, então passemos à apreciação. Aqueles que forem favoráveis ao voto do relator pelo arquivamento do processo, permaneçam perca do objeto, né? Permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu sou pelo cancelamento. Então fica aprovado o arquivamento do processo, acompanhando o voto do relator. O próximo item é o 4.12, né? O próximo item é o 4, eu vou relatar o 4.15, que é referente a Martoni e Martoni. Pela anulação. Esse processo trata do auto de infração 13.745, lavrado em 5 de outubro de 2009, em desfavor de Martoni e Martoni Limitada ME, por não portar no veículo durante a viagem a cópia do contrato de prestação do serviço no percurso Goiânia-São Francisco de Goiás, infringindo o artigo 53, inciso 7º da Resolução 005 de 2008. Através da notificação de autuação 5138, recebida em 26/11/2009, a autuada foi notificada a apresentar defesa no prazo de 15 dias. Em 1 de 12 de 2009, o autuado protocolou sua defesa, solicitando o cancelamento do auto de infração, alegando que, na relação de documentos exigidos, não consta o contrato de prestação de serviços. Ou seja, o documento que o fiscal exigiu dele
como documento de porte obrigatório não é exigido. Não consta na relação de documentos exigidos como de porte obrigatório. A coordenação de análise e instrução processual solicita informação da gerência de fiscalização sobre o registro de possível reincidência de infrações cometidas pelo autuado, face à possibilidade de conversão da multa para simples advertência. Em resposta, a gerência informa que não consta nenhuma infração em nome do autuado. A Coanip destaca que a defesa apresentada pelo autuado é intempestiva. O parecer GEJUR aduz que a defesa apresentada é tempestiva. Então, houve uma divergência aqui entre um parecer prévio da Coanip, da antiga Coanip, pela intempestividade da defesa, e um parecer mais recente da atual gerência jurídica pela tempestividade da defesa. E que a autuada comprovou que na licença de viagem não consta a obrigatoriedade de portar cópia do contrato de prestação de serviços, e desta forma o auto de infração deve ser anulado. Encerra recomendando que o setor de cadastro seja orientado para evitar esse tipo de autuação. Por fim, o processo foi distribuído a este conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial. Em sua defesa, a empresa argumenta que o auto de infração deve ser anulado, uma vez que a licença de viagem expedida pela GR não consta na relação de documentos a obrigatoriedade de portar a cópia do contrato de prestação de serviços. Da análise dos autos... Hã? Não, é o contrato. A licença ele estava com ela na... Da análise dos autos, verifica-se que, conforme demonstrado nos autos, a autuada não estava irregular no momento da fiscalização, pois portava toda documentação exigida para realizar a viagem, e que o documento que motivou a autuação não constava na relação expedida pela GR. Consequentemente, não deveria ser autuada. Cabe salientar que a administração, com base no princípio da autotutela, tem a prerrogativa de anular seus próprios atos quando eivados de vício. O voto. Já vou passar direto ao voto. Diante de todo exposto, com base no que consta dos autos, em especial no parecer GEJUR 866, e considerando que a autuação foi realizada de forma equivocada, voto pela anulação do auto de infração e o arquivamento do processo. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis ao voto do relator pela anulação desse auto de infração e o arquivamento do processo, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então fica anulado por unanimidade dos votos. Chegou em tempo ainda. Senta de cá, Terezinha, ó. Oi? Vai?
Bom, senhores, então, dando continuidade aqui ao item, os restantes dos processos referentes ao item 4.1 a 4.141, excluindo os dois, né? Não, o 4.1 eu não relatei ainda, né? Hã? Tá certo. Então, excluindo o primeiro, né? O 4.1, o 4.12 e o 4.15. O restante são todos com defesa intempestiva e os processos não têm nenhum entretanto como esses três aqui que nós terminamos de relatar e apreciar. Então eu peço, se todos concordarem, para a gente fazer a apreciação em bloco. Houve um erro aqui. Esse aqui teria que ser separado. Esse item aqui, 4.1 aqui, ele deveria ser o item 3 e o outro deveria ser o item 5, né? Foi. É que aqui, em vez de ser 4.1 a 4.141, é 5, que vai ser, corrigindo aqui a numeração da pauta, do item 5.1 ao 5.141, excluindo o 5.12 e o 5.15, certo? Então, esse é o que nós vamos fazer apreciação em bloco. Esses processos foram todos verificados, a lavratura dos autos está dentro de todas as formalidades legais e as defesas foram apresentadas intempestivamente e o nosso parecer é pela manutenção dos autos de infração. Então, os conselheiros que forem favoráveis ao voto do relator pela manutenção desses autos de infração permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Então, por unanimidade, ficam mantidos os autos de infração referentes aos itens 5.1 a 5.141, com exceção do item 5.12 e o item 5.15, que já foram apreciados anteriormente. O próximo item da pauta, que aqui está referenciado como item 5, mas é item 6. É o processo com defesa. Então, nós vamos passar a relatar o processo 2008, final 10.964. Trata o presente processo do auto de infração 08764, lavrado em 6/8/2008, em desfavor de Coscob, Agência de Viagens e Turismo Limitada, por realizar transporte clandestino intermunicipal de passageiros no percurso Lusiânia-Valparaíso, cometendo infração enquadrada no artigo 1º, inciso 1º da Lei 14.480. O veículo foi apreendido conforme termo de apreensão, as folhas 4, e posteriormente liberado mediante recolhimento do valor da multa e termo de compromisso firmado. O infrator foi notificado através da notificação número 3275, recebida em 17/12/2008, a apresentar defesa. Esgotado o prazo, o autuado não apresentou defesa, configurando-se a revelia. Submetida à apreciação da diretoria executiva, esta deliberou pela manutenção do auto de infração nos termos da resolução 563/2009. Foi expedida, em 2/4/2009, a notificação de penalidade, recebida
em 13/4/2009, notificando o autuado a recolher a multa ou recorrer da decisão proferida no prazo de 10 dias. Tempestivamente, em 17/4, foi protocolado recurso. O parecer GEJUR 900/2012 opina pelo arquivamento dos autos, tendo em vista que, à época da infração, o veículo não era de propriedade da autuada e que o atual proprietário efetuou o pagamento da multa e obteve a liberação do veículo, configurando a perda do objeto do processo. Finaliza que, por força da resolução 005, os autos sejam reapreciados pela Câmara Setorial de Transportes. Isso é aquela, ele já tinha sido apreciado pela diretoria executiva, mas não tinha passado em Câmara ainda, né? Então ele está sendo reapreciado. Através do despacho GEJUR, a gerência jurídica ratifica o parecer GEJUR, sugerindo a confirmação do pagamento da multa. Por fim, o processo foi distribuído a ex-conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial. Da análise dos autos, verifica-se que efetivamente ocorreu a infração capitulada no artigo 1º, inciso 1º da Lei 14.480, que é claro ao dispor: para os efeitos dessa lei, considera-se clandestino o transporte coletivo intermunicipal de passageiros realizado como serviço remunerado por pessoa física ou jurídica. Inciso 1º, sem a devida concessão, permissão ou autorização expedida nos termos da legislação. Verificamos também que, embora o auto de infração não apresente nenhuma irregularidade, ficou demonstrado nos autos que, à época da infração, a autuada não era a proprietária do veículo e que o verdadeiro proprietário recolheu aos cofres o valor da multa aplicada, com a posterior liberação do veículo apreendido. Dessa forma, ocorreu a satisfação do objeto processual, não havendo necessidade de prosseguir com o feito, conforme manifestado no parecer GEJUR 900/2012. Bom, aí o meu voto. Diante do exposto, com base no que consta dos autos, em especial o parecer GEJUR 900/2012, voto pelo arquivamento dos autos com as baixas de estilo, considerando o mesmo caso daquele anterior. Então, em discussão. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao voto do relator pelo arquivamento dos autos permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, fica aprovado o arquivamento dos autos com um voto contrário do conselheiro Vilmar. Bom, o próximo item da nossa pauta são os outros assuntos de interesse da Câmara. Se algum dos senhores ou a senhora tiver alguma manifestação, é o momento. Eu só quero complementar o comentário aqui do Milton a respeito da NTT aqui, que ela vai licitar o entorno, né, lá do DF. Uma informação interessante é que o governador e a Segplan autorizou a entrar no PAI um estudo do sistema do entorno, que vai ser feito pela Secretaria de Infraestrutura. Claro que com a ajuda de vocês, o PAI aconteceu muito agora no final do ano, mas a perspectiva, não sei nem se o recurso vai dar, mas o dia adiantado, até que o Dr. Humberto tem ido nas reuniões com o pessoal do DF mesmo, a NTT, a Sudeco e a CEINFRA, está todo mundo empenhado para resolver a situação lá. E até porque a RID ela teve um tratamento especial no PAI. Teve ações determinadas só para aquela região, né, em todos os sentidos, tanto até na área de saneamento, de infraestrutura urbana. Então, o PAI da RID lá, não da RID, mas do entorno do DF, dos estados de Goiás, que a RID engloba Minas Gerais também, né?
Então, eu acho que o ano que vem a gente vai ter alguma norte para aquela região que a gente vê que tem tanto processo aqui. E vamos ver se a gente consegue dar uma ajuda para aquele pessoal de lá, porque a situação... E o importante é que todos os governos, né, estão engajados, porque se não tiver, não adianta Goiás querer resolver sozinho, que ele não vai conseguir. Eu gostaria de elogiar a iniciativa do Dr. Humberto Tanus, do seminário que ocorreu recentemente, o segundo seminário goiano de regulação. Lá foi discutido com ênfase o edital de licitação, que está em estudos, agora já está em consulta pública. Tem mais alguns trâmites aí até que se ocorra efetivamente a licitação, mas que foi uma discussão válida, houve uma participação ampla. Entre os assuntos também, não de maneira aprofundada, teve o assunto que a conselheira Valéria acabou de mencionar também, da região do entorno, que é uma preocupação de todos os governos, e felizmente vem tendo a colaboração de todos, no sentido de solucionar o problema que existe no entorno de Goiânia, de Goiás, perdão. E ressaltar também a participação do governador Marconi Perillo, que foi valiosa lá, que demonstrou que ele realmente abraçou o projeto, em que está dando todo o apoio necessário para que esse estudo, que essa licitação que virá a ocorrer, que ela tenha êxito e que beneficie não só os usuários, que bastante importante, que estão sendo o objeto desse estudo em beneficiar os usuários, um transporte de qualidade, com eficiência, mas também os empresários, que vão ter uma garantia jurídica bem maior para que eles possam realizar os seus investimentos, que os investimentos nessa esfera são de grande monta, né? E eles precisam realmente ter uma garantia jurídica também, de que eles vão fazer um investimento e que vão ter essa garantia de estar à frente dos negócios para obter o retorno do dinheiro investido. Então eu queria elogiar a iniciativa da GR com esse seminário. Bem, eu, representando aí a gerência de transporte e a doutora Alice, da área jurídica, nós estivemos ontem em Brasília e participamos uma consulta aos prefeitos e representantes de comunidades lá do entorno, né? Com relação ao projeto que a NTT pretende licitar. Quer dizer, as críticas, né? Então, apresentaram o projeto lá, os técnicos. Tem uma senhora lá, a doutora Sônia Haddad, que acho que está encabeçando isso aí. Quer dizer, a NTT, a posição dela sobre esse problema do entorno era jogar isso aí para a rede, né? Para rede de integração, desenvolvimento do entorno, né? Queriam fazer uma espécie de uma câmara deliberativa, um conselho, um negócio assim. De uma hora para outra, eles mudaram e resolveram licitar o sistema. Aí foi feita pesquisa pela FIP, né? FIP é da fundação da USP, né? Sobre as pesquisas no entorno, pesquisa realmente muito ampla, grande, né? Até alto custo. Levantaram o problema das empresas também que operam no entorno e fizeram uma proposta lá, de projeto de rede. Essa proposta, ela não agradou o pessoal, não. Tanto o pessoal que estava lá, os prefeitos, tinha lá vereadores, prefeitos, representantes tem uma representação que chama AMAB, Associação dos Moradores Adjacentes, como é que é? De Brasília. Gostei do adjacente. AMAB, eu representando da AMAB. Então o pessoal não gostou, porque eu vou fazer um negócio assim, dar um parecer técnico rapidamente do que eu entendo daquilo, porque nós já fizemos até uma proposta para aquilo lá.
Ali tem problema sério de falta de infraestrutura. Por exemplo, naquela BR-040, que liga ali aquela parte de Lusiânia, né, Valparaíso, Cidade Ocidental, Jardim Gaga, negócio, ali precisa de um corredor de transporte, cara. Ali está congestionado. Quer dizer, qual a solução que o Brasil está dando lá para aqueles corredores? Ao chegar de Goiânia, ali no Núcleo Bandeirante, eles pegaram uma faixa lá da via que tem de chegada e colocaram para ônibus, para os ônibus. Ah, tudo bem, né? Aí meteram pardal lá, ninguém entra naquele negócio. Aí o que fez com o tráfego comum? Pegou, né, ficou segregado em faixa menor ainda. Você não anda naquilo lá. Foi 1h30 chegar ali o Núcleo Bandeirante até a NTT. E nós não erramos nada, não. 1h30. Chegamos, saímos daqui 5 horas da manhã, chegamos lá às 7h30, para chegar lá, chegamos 9h10, você quer saber. Aí erramos um pouquinho lá, porque é construção nova, na beira do lago, lá, a gente não sabia, mas a doutora Alice estava com o GPS, mas nós chegamos lá, o GPS é excelente. Mas então é o seguinte, eu vejo naquilo lá, pelo pouco que eu entendo, a gente estava pensando num terminal de integração, ou 2, 3 ali, na fronteira ali, vários eixos para Brasília, né, Taguatinga, Ceilândia, Gama e tal. Não, vamos licitar aquele negócio está lá. Fizeram umas linhazinhas lá, atenderam mais e tal. Mas ali não vai andar, rapaz. Não vai andar. Vai fazer fila de ônibus naquele negócio lá. Eu estou antevendo assim, certo? É o problema de querer licitar a coisa sem gastar. Não, é sem planejamento e querer gastar em infraestrutura. Não dá. Vou falar para você, escreve aí. Não vai dar. Porque não, nós vamos fazer aqui um corredor de ônibus para Brasília, chegar lá, vamos fazer um corredor para Taguatinga, Patatá, vamos integrar com o metrô, bem, aí tudo bem, né? Um negócio amplo, um terminal grande, sentar no terminal, tem diversos eixos, você procura onde eu quero ir e tal. Não, aquela linhazinha, sai daqui, como é que é? Lusiânia, Plano Piloto, Lusiânia, Taguatinga, Lusiânia, Gama, Lusiânia, não sei o que tem, Lusiânia. Rapaz, aí Valparaíso, tem Valparaíso, gastar dinheiro para fazer aquilo não é solução. Estou te falando aqui agora, certo? Devido ao sistema viário. Nem vou fazer. Vamos supor que eles acharam as linhas de desejo, quer dizer, como a população quer se deslocar, tudo bem, a pesquisa te dá isso. Mas não tem rede para deslocamento, não há. O Brasil hoje é um caos. O negócio lá está muito sério. Um cara não anda. Eu fiquei apavorado. Eu pensei que tivesse acidente na pista. Tinha acidente coisa nenhuma. É congestionamento mesmo. Entendeu? E o pessoal show. Estava lá aquele Pina lá, que é o coisa aqui do Ministério Público. Ele e um advogado lá levantaram, olha, esse negócio aí não vai dar, nós não vamos aceitar isso que tem, isso não é a solução. E olha que o Ministério Público não é para dar solução técnica, não, é para exigir, né, o que a população está sentindo. A população está precisando de transporte. Mas ele fala, ele já tem a consciência que aquela solução dada lá não vai dar. Agora, o projeto está no site aí, tal, tem lá o site como é que é, Propaz, né? Negócio de Propaz, tem lá da NTT também. Eu vou entrar ainda lá, porque o cara explicou rapidamente. Mas é isso aí, quer dizer, embora todo mundo esteja com vontade de resolver o problema do entorno, dessa forma aí não vai dar, não. Pode fazer a coisa institucional, aí as empresas vão ter mais 15 anos lá, é igual a nossa aqui, certo? Improrrogável, entendeu? A taxa interna de retorno é a mesma daqui, 8,77. Bem, né? O pior é o seguinte, não sei quem fez. Eu só sei, não, lá não tem nada CEFTRU, não, nada, estou te falando. Não, tem a FIP, tem a USP, mas não tem CEFTRU 1, órgão sim da UNB, não tem. Bem, eles falaram assim que a taxa interna de retorno é essa aí, eles consideraram até 2008. Entrou um cara lá do Ministério da Fazenda questionando esses indicadores econômicos lá e tal. Não, nós consideramos uma série de negócio de taxa, que é a taxa interna. TIR, que você chama aí. Taxa interna de retorno até 2008, quando o mundo entrou em ebulição. Então nós não fizemos até 2008. Lá para cá nós não fizemos não, para não pode estar em turbulência. Aí nós consideramos a série até lá. Série de investimentos, né, dessa magnitude, tem uma taxa interna de retorno dessa ordem aí. O negócio deve ser mais ou menos isso. Eu não sou economista, mas foram até 2008, porque acho que de 2008 para cá o negócio bananou no mundo, né? Essa crise aí. Mas
Eu fiquei encabulado do volume de viagens lá, viu? Quando nós fazemos aqui 12 milhões e está sendo previsto 15 milhões de viagens ano, eles têm 40 milhões de viagens naquele entorno. Tá? Uma frota de 1.600 ônibus. Nós temos uma frota de 500. Então, o negócio lá é volumoso, é problemático, precisa de infraestrutura, cara. Eu estou dizendo, eu acho que a NTT está sendo leviana querendo fazer esse negócio. Acho que ela chegou assim, bem, já que ninguém quer, já quis fazer tal, ninguém fez, porque ela falou lá, pede para um para fazer aquele negócio do consórcio, fazer isso, aí vão mexe, não sai nada. Aí chegou lá e... Não, estou dizendo, eu achei o negócio precipitado, eu estava acompanhando mais ou menos aquilo lá, cara. Aí nós vamos fazer. A mulher lá falou assim, né? E a mulher é arrogante, rapaz. O cara tava falando com ela assim, ela olha assim, ó. A turcona lá. Olha de cima, né? Aí eu pensei que vai sair um projeto, um negócio. Sair igual o Mato Grosso, vai falar, viu? Fica 15 anos, 15 anos sem mexer agora. Isso que é o pior. Vai durar 15 anos um negócio desse. Sem um centímetro de infraestrutura, cara. Que lá precisa de eixos, olhar, velocidade de operação. Conserto assim, concertinho desse aí não tem não, ué. Isso não tem não. Vai lá, dá um pulo naquela BR-040 às 7 horas da manhã. Dá um pulo lá pra você ver, se a gente não tem razão. Eu fui lá em 2006, já fiquei apavorado. Agora imagino hoje, 6 anos depois. Águazinha por aí ainda tem solução ainda. Ali é pouco, Formosa, aquele negócio lá do norte. Eles vão licitar tudo ali. Formosa, Planaltina, Águas Lindas. Aí chegamos às 9. O caboclo da CIF, seu colega lá, o menino, chegou lá, ele é gozadinho. Pô, chegamos aqui agora, às 10h30. Que hora que vocês saíram? 5 horas da manhã. Mas eu não sabia onde que era, teve que perguntar e tal. Não, nós já sabíamos ao menos, pô. Ela não sair daqui sem. Pai, não, Nada disso. A NTT pegou e vai fazer. Ela falou lá, ó, fizemos olhando, chamamos o governo do estado de Goiás, chamamos isso, chamamos aquilo, o governo do GDF, mais isso, né? As empresas, não saiu nada. Então, vamos fazer. Aí pegou e apresentou o trem lá. Foi contra? Ele e um advogadinho que chegou lá e meteu o cacete. Vocês são os doidos. A forma que trem danado, peguei, puxei isso. Bem, é só isso que eu queria falar. Desculpa aí se eu fui meio eloquente. Eu achei que o negócio lá... Agora eu vou falar para você que negócio de Brasília. Vamos então passar para o encerramento. Eu quero aqui agradecer a presença e a colaboração de todos, a realização de mais essa reunião da Câmara Setorial de Transportes. Desejar um bom fim de semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Então apaga aí, hoje eu vou falar o negócio do trem.